Bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindas. Estou escrevendo aqui o título da nossa live, deixa eu fixar. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Internet tá ok? Bem-vindas. Hoje é a live, gente, que ela é a mais importante da nossa semana, que é o centro de tudo. Então hoje eu vou falar, né, como eu retomei meu relacionamento com Deus, Criador, com a fonte, né, o nome que vocês se sentirem mais confortáveis, o nome que vocês gostarem de dar, né, e vou falar minha experiência com este relacionamento que é, na verdade, o mais importante que a gente tem que ter na vida, né, que é o centro de tudo, é o nosso suporte, é o nosso porto seguro. E antes de eu iniciar, gente, bem-vindos quem tá entrando aqui, né, bem-vindas. Antes de eu iniciar, eu queria que vocês me contassem, mas assim, de verdade, tá, gente? Aqui é um espaço sem julgamentos. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários como que é pra vocês essa questão do relacionamento com Deus, né, ou com espiritualidade, né, esse nome que vocês queriam dar, mas assim, no seu dia a dia mesmo, sabe? Não só tipo, estudo espiritualidade, gosto da espiritualidade, não. Tipo assim, o seu relacionamento mesmo, né? Como que é isso pra vocês neste momento? Eu quero entender como que eu posso ajudar vocês ainda mais, sabe? Porque esse é um assunto que eu considero de muita importância mesmo. Eu sempre falo isso para todas as minhas alunas que entram no Theta Healing sobre como a real importância, né? Eu vou mostrar isso para vocês lá no Segredos do Theta Healing, né? Que começa no dia 18, mas eu queria entender, né? Se vocês só puderem escrever aqui para mim, e de verdade, tipo assim, eu me sinto próxima, me sinto distante, eu acho que eu nunca fui conectada com essa energia, eu nunca senti isso na minha vida, ou não, isso é muito presente todos os dias da minha vida, né? Me sinto muito pertencente com essa palavra, só pra eu entender, assim, como que é isso pra vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha até os comentários forem aparecendo. Bem-vindos quem tá entrando agora. A Ju colocou aqui, a minha melhorou muito com o Theta Healing. Beleza. E eu tô falando isso, tá, gente? Só pra vocês entenderem por que eu tô fazendo essa pergunta pra vocês. Porque eu fui criada em duas religiões, tá? Então, tipo assim, eu fui criada no judaísmo e eu fui criada no espiritismo. E são duas religiões que falam muito de Deus, né? Tanto o judaísmo fala demais e o espiritismo, né? Tipo assim, também fala, né? Fala muito da espiritualidade no geral. Só que o que aconteceu, né? Nesse meio tempo aí, nessa minha criação? Eu tinha essas duas religiões, não que eu me sentisse pertencente dentro de nenhuma delas, porque não foi o que aconteceu comigo. Até segui por um tempo, né? Mas assim, depois que eu entendi certas coisas, não me sentia pertencente mesmo. E aí eu ficava pensando assim, né? Beleza, né? São duas religiões que falam de Deus, né? Que trazem essa importância, essa grandiosidade. Mas onde entra isso na minha vida? Onde entra isso na minha vida? Porque assim, eu seguia tudo isso, né? Estudava essas coisas, mas eu me sentia totalmente afastada e desconectada de Deus. A ponto de que era assim, eu me sentia tão assim, pequena, sabe? Mas pequena mesmo, perto dessa energia. Eu achava que era, né? E por conta das crenças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, eu achava que isso era totalmente inalcançável.
que era inacessível. Eu ficava pensando, quem sou eu, né, pra rezar, pra chamar por Deus, pra pedir alguma coisa pra Deus. Eu me sentia, assim, completamente diminuída mesmo, né? E isso foi uma das coisas que eu refleti, assim, durante muitos e muitos anos da minha vida mesmo. Porque se todo mundo falava assim, nossa, uau, Deus, né? É a maior potência. Eu tô usando o nome Deus porque é o nome mais comum, tá, gente? Mas de verdade, é o nome que vocês se sentirem mais confortáveis dentro da sua criação e do seu sistema de crenças. E eu ficava pensando assim, nossa, se Deus é essa grandiosidade, né? Se Deus é tudo isso, né? Como é que eu tô tão afastada, sabe? E aí eu começava a achar que de repente eu tinha um caminho muito longo pra evoluir, né, que eu tinha que ser, sei lá, tipo, uma messias, sabe assim, tipo, uma mestra, alguma coisa assim, pra poder me aproximar de Deus. E isso foi uma coisa que foi muito dolorosa na minha vida, né, e assim, e eu falo isso com Deus, mas meio que com a espiritualidade também, sabe, era sempre algo, era como se eu não tivesse isso dentro de mim, entende? Eu sei que tem pessoas que se desenvolvem de vários jeitos, mas assim, eu não conseguia me desenvolver espiritualmente. Então, eu sentia que o meu contato com a espiritualidade sempre dependia de outras pessoas. E, consequentemente, o meu relacionamento com Deus dependia de outras pessoas também, né? E se a gente for ver esses paradigmas de religião, né? É como se sempre tivesse um líder, né? Que geralmente é um homem, né? Então, é um líder que é o mensageiro de Deus, né, para as pessoas, né, os réis mortais que habitam aqui o planeta Terra, né? Então, assim, a minha vida toda, assim, eu praticamente, né, foi dependendo de outras pessoas para ter contato com a espiritualidade, para me beneficiar da espiritualidade, para que eu pudesse ter contato com Deus. E isso foi muito doloroso. Assim, foi muito doloroso mesmo. Por quê, né? Isso eu fui percebendo depois que eu fui me trabalhando com o Theta Healing, tá? Mas por que era tão doloroso? Porque quando você não tem, digamos assim, como eu posso dizer isso? O empoderamento, vamos usar essa palavra, o empoderamento, a sua potência de se desenvolver por você mesma, né? De ser a responsável pelas suas conexões, de ser a responsável por aquilo que você quer criar, quando você sente que, né, que toda a sua transformação está na mão da outra pessoa, né, a nossa vida ela começa a ficar sem sentido. A gente não consegue se conectar e se alinhar com a nossa missão de alma, a gente não consegue encontrar um direcionamento, a gente tem mais questionamentos do que certezas na nossa vida, né? A gente não consegue encontrar soluções, a gente não se sente bem em nenhum lugar, tá? E eu tô falando isso porque era realmente assim que eu me sentia, né? Às vezes eu achava que eu tinha certeza de alguma coisa, mas sempre tinha aquele questionamento por trás, sabe? Aquele quê de dúvida, assim, né? E aí era como se eu nunca tivesse, né, encontrando o meu lugar em lugar nenhum. Então, assim, eu tinha um comportamento de que eu tava sempre transitando entre grupos, sabe? Eu ficava um tempo num grupo e aí eu saía, e aí eu ia, sei lá, me identificava com pessoas que acreditavam numa coisa, depois eu ia pra pessoas que acreditavam em outra, no completo oposto. E aí, dentro de tudo isso, né, eu não sabia quem era a Juliana. Eu não sabia mesmo quem eu era. Eu falo que eu demorei cerca de 29 anos pra começar a entender quem era a Juliana de verdade. Começar a entender, sabe? E aí, nesse meio tempo, né, era um afastamento tão grande que, tipo assim, né, a gente reza nos momentos de desespero, né? A gente faz as nossas orações. Só que eu não sentia aquilo tendo potência nenhuma. Eu não sentia, tipo, nenhuma das minhas orações chegando em lugar nenhum, sabe? Me conectando com nada. Eu sei que provavelmente devia chegar, né? Mas, assim, eu não conseguia sentir. Eu que não tinha, sabe, esses receptores pra sentir. Porque eu sei que a espiritualidade tá à nossa volta. Eu sei que os nossos anjos, os nossos guias, os nossos mentores, né? O Criador tá sempre perto da gente. Mas, assim, eu não conseguia sentir isso. Eu não tinha, sabe, a abertura pra isso, porque eu não entendia como conseguir.
E aí parecia que, né, quando eu ia num lugar e quando eu ia no outro, era sempre num tom muito assim de cobrança, né? Ou como se a culpa fosse... E tipo assim, jogavam uma culpa mesmo, né? Tipo assim, você que não quer se desenvolver, você que não quer fazer isso, você que não quer fazer aquilo. E simplesmente não é que eu não queria fazer do jeito que aquelas pessoas estavam fazendo, porque eu não me sentia confortável. Então assim, eu não me sentia confortável me desenvolvendo do jeito que, por exemplo, né, os judeus se desenvolvem, assim como eu não me sentia confortável me desenvolvendo, assim como os espíritas se desenvolvem. Não que seja certo ou errado, só não era pra mim, não era o meu lugar, entende? E aí isso foi realmente, né, eu falo que quando a gente não tem, eu não vou nem falar de religião, tá, vou falar de fé, né, quando a nossa fé tá abalada, quando a gente não sente estrutura, né, espiritual. No Theta Healing a gente fala isso no curso DNA avançado, quando a gente tem falta de estrutura espiritual, quando a gente tem falta de energia espiritual, a gente não consegue ir pra frente com as coisas na nossa vida. A gente tá num desequilíbrio muito grande com o 7º plano da existência. E aí a gente não cria, as nossas manifestações, elas não vão pra frente, as coisas que a gente deseja viver não acontecem, a gente começa a ficar vibrando em vibrações assim, de sentimentos muito baixos, então a gente começa a dar espaço pro medo, a gente dá espaço para ressentimento, para raiva, para ódio, né, para brigas, para arrependimentos, para vingança, a gente começa a abrir espaço para essas coisas quando a gente tem falta de estrutura espiritual, sabe? E isso realmente fez muito parte da minha vida, né? Eu tava, assim, eu ia nos lugares, mas eu já contei pra vocês que eu me tratei por 8 anos com radiestesia, né? Que foi assim, com radiônica, aliás, desculpa, com mesa radiônica, né? Eu recebia tratamento por 8 anos como se fosse uma psicóloga, mas não era. Era só pra, assim, manter a minha energia mesmo, sabe? Mas eu lembro que na época que eu era totalmente vítima, né? A Mirna, minha terapeuta, assim, querida, né? Ela falava pra mim, Ju, eu tô aqui te limpando, mas você tá criando tudo isso de volta, sabe assim? Você vem aqui, eu te limpo e você cria. Eu te limpo e você volta. Eu te limpo e você volta, sabe? E era um ciclo que não tinha fim, né? Mas assim, eu não tinha consciência sobre essas questões de autorresponsabilidade na época. Na verdade, eu não tinha consciência sobre nada mesmo. Naquela época, nem assim, receber a máxima potência dos meus cristais eu não conseguia receber. Porque eu não estava num lugar bom mesmo, não estava num lugar bom. Essa coisa de a gente se colocar como vítima, como coitadinha, né? É sempre culpa dos outros. E quando a gente não tem uma fé mesmo para que a gente encontre sustentação, a gente não vai pra frente. E era exatamente isso que acontecia comigo. Porque assim, nossa, eu dava o meu melhor. E assim, eu sempre dou o meu melhor em tudo que eu faço, sabe? E assim, eu ainda tenho um pouco ainda, mas era muito mais crítico no passado, né? Mas as questões de perfeccionismo. Então eu sempre queria, nossa, entregar o máximo do máximo que eu podia, sabe? E as coisas não iam pra frente. Eu não conseguia, tipo, promoção no meu trabalho. Até tinha promoção de trabalho, promoção de cargo, mas o salário, né? Aquele famoso da escolinha do professor Raimundo, salário, né? Aquela coisa. E assim, eu não me sentia merecedora de nada por dentro, né? Mesmo querendo as coisas, eu não ia conseguir sustentar se essas coisas viessem. E tudo isso era por uma grande falta de conexão. É uma falta de conexão. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe o que eu falo da questão de a gente encontrar a nossa própria sustentabilidade entre o espiritual e o material. Porque afinal de contas, né, nós somos seres espirituais que escolheram realizar uma missão aqui no mundo material, aqui no 3º plano da existência, né, no planeta Terra. Então, assim, a gente precisa encontrar a sustentabilidade, não é abdicar todas as coisas materiais, mas também não é abdicar a espiritualidade, é encontrar uma sustentabilidade que faça sentido pra você, né, e só você vai poder encontrar essa sua fórmula especial, né, de como que isso vai ser confortável. E assim, eu não tava vivendo isso, mesmo que eu estudasse autoconhecimento, já falei pra vocês, estudo autoconhecimento há mais de 10 anos, né? E assim, eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia me conectar. Só que aí o que aconteceu? O Theta Healing entrou na minha vida, né? No momento que eu tava assim, tipo, acho que mais no fundo do poço possível, o Theta Healing entrou na minha vida.
E o negócio, ele foi tão, assim, intenso, sabe? No primeiro curso que eu fiz, no DNA Básico, porque, assim, logo de cara, a instrutora falou: ah, então agora a gente vai subir e se conectar com o Criador. Eu, oi? Oi? Como assim a gente vai subir e se conectar com o Criador? Ela, a gente vai se conectar com o Criador, é assim que funciona a conexão no Theta Healing, né? Tudo vem lá daquela energia e tal, e a gente vai acessar isso através de uma meditação. E eu assim, meu Deus do céu, né? Tá bom, vamos fazer a meditação. E por incrível que pareça, eu acessei essa energia assim. Foi muito rápido. Mesmo, tipo assim, eu não sentindo isso pela primeira vez, eu senti o que era a presença de Deus. De verdade. Só que assim, eu ainda tava muito bloqueada, eu ainda tinha muitas crenças que eu precisava limpar. Então, apesar de, sim, a meditação eu começar a me conectar muito rápido e eu senti essa vibração de amor incondicional do 7º plano, eu não conseguia testemunhar as coisas direito. Eu tinha questões, né, de tipo assim, como que eu ia... Acabei de conseguir uma conexão, como é que eu vou deixar essa conexão me guiar, né? Me conectar se eu nunca fiz isso antes. Então eu controlava o atendimento, eu não deixava os atendimentos fluírem, né? E aí foi um tempo até isso acontecer, né? E igual eu falo pra vocês, tem muitas pessoas que entram no Theta Healing e não tô falando que... deixa eu só vir aqui, gente. Nossa, que a iluminação também... melhorou. A iluminação tava me incomodando. Tem muitas pessoas que entram no Theta, né? E já começa a trabalhar logo de cara, assim, dinheiro, 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 cliente, 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 né? Porque eu sei que eu fiz isso também, tá? E não é que tá certo ou errado, tá? É simplesmente o que a gente enxerga naquele momento. Só que o que eu indico sempre pra vocês, que foi o que melhorou muito a minha vida no Theta Healing, né? E como pessoa, depois que eu comecei a trabalhar, foi ressignificar o meu relacionamento com Deus. Então eu precisei trabalhar todas essas crenças de que Deus era muito distante, de que eu era muito pequena perto de Deus, de que Deus era inalcançável, de tipo assim, sabe? Até crenças assim mais antigas, de que Deus era punidor, né? De que eu tava sendo castigada por Deus. Eu já acessei experiências assim que eu carregava de que eu me senti traída por Deus, sabe? De que Deus virou as costas pra mim nos momentos que eu precisava, né? Foram trabalhos de crença muito intensos que eu fui fazendo mesmo, e geralmente quando a gente fala com essa palavra Deus, os trabalhos de crença, eles são mais intensos, tá? Os atendimentos, eles são, porque é uma conexão muito importante, sabem? E sim, quando a gente fala dessa questão Deus, vem, obviamente, aspectos, né, dessa vida aqui, né? Mas a gente carrega, pra quem acredita, a gente carrega muita coisa de outras existências, tá? De vidas passadas, assim, muita coisa, que é o que a gente fala nível histórico de crenças. Então a gente precisei ressignificar muitas questões que eu carregava de religião. Então, apesar, né, de eu não me identificar no judaísmo, eu carregava, gente, uma cacetada de crença dessa religião. Nossa senhora, eu carreguei muita coisa, mas assim, muita coisa mesmo. E assim, a ponto, gente, de... eu tenho uma experiência, assim, do povo hebreu, né? Que eu era muito conectada e impressionada com a história, né? Depois eu descobri por quê, que tava no meu sistema de crenças, isso, né? Que foi quando o povo hebreu saiu lá da época de Moisés, né? Que saiu do Egito e tal, né? E assim, eu carregava várias crenças, assim, várias crenças daquela época, das coisas que sabe, que as pessoas fizeram. Então, tipo assim, de que o povo se voltou contra Deus e depois Deus deu um castigo, sabe? Eu precisei limpar muita coisa e não foi em um trabalho de crença. Não foi em um único trabalho de crença, tá? Foram alguns. E até hoje eu ainda faço isso. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, entram no Theta Healing e falam assim: meu Deus, eu não estou escutando a voz do Criador, eu não estou conseguindo escutar a voz do Criador, eu faço perguntas e não vem, né? E é exatamente por isso, porque você precisa limpar o seu relacionamento, você precisa liberar essas crenças e fazer novas programações de que você pode escutar essa voz, né? De que essa voz, na verdade, né, essa presença, ela faz parte da gente, né? A Vaiana Stable fala que
Nós temos moléculas de Deus dentro de todas as nossas células, que é o nosso ATP, né? Que é a energia de criação que existe dentro da gente. Então, assim, todo mundo tem isso, a gente só esquece, né? A gente esquece. E aí, o que acontece? O que a Havaiana traz em relação a isso da conexão com o Criador, né? Que nós, como seres que nascemos, nossa alma, né? Que nasceu lá no 5º plano da existência, que só para vocês entenderem quem não conhece, é o mesmo plano que existem os anjos, os mestres, né, os arcanjos, entidades muito elevadas como Jesus, Buda, né, todos esses deuses que se apresentaram como deuses aqui no planeta Terra moram lá no 5º plano da existência também, que são seres super elevados. Então são essas pessoas, são essas pessoas aí, né, esses caras aí que existem no 5º plano da existência, né, nós somos filhos deles. E aí o que acontece? A gente vem aqui pro planeta Terra e a gente esquece de como se usa o Criador, né? A gente esqueceu, mas lá no 5º plano a gente sabia fazer isso. Então, uma das maiores missões que a Havaiana traz, que a gente tem, né, é se lembrar do Criador, né? É a gente vir aqui como um ser do 3º plano e se lembrar que a gente tem o direito de acessar o Criador e trazer o Criador para nossa vida e se beneficiar do Criador, entende? Então, assim, quando você começa a trabalhar todas essas crenças, e vai limpando, e assim, gente, não vai ser em uma vida, tá? Não vai ser em uma vida. A Havaiana Stable faz isso há mais de 30 anos e, assim, ela ainda se trabalha, porque a gente carrega muita coisa mesmo. Então, assim, não é em um atendimento, não é nem em uma vida que você vai limpar tudo, mas em algum momento você precisa começar. Por quê? Porque quanto mais você vai se limpando, né, das suas crenças, quanto mais você vai ressignificando as coisas dentro de você, você vai se aproximando do nível do seu eu superior, que é a sua consciência mais elevada. E quanto mais a gente começa a se aproximar do nosso eu superior, mais próximo a gente tá do nível da nossa alma mesmo, né? E a Havaiana fala que é quando a gente tá começando a ficar pronto para terminar a nossa missão de alma, né? Então, assim, você se lembrar do Criador, se lembrar como acessar o Criador e trazer o Criador para sua vida, né, para melhorar todos os aspectos, é onde você tá dando um próximo passo na evolução da sua missão, sabe? É uma das coisas que a gente traz. E essa conexão, gente, ela é assim tão importante, né? E assim, não falo só do Theta Healing, tá? Porque assim, no Theta Healing tudo é feito a partir disso. Mas essa conexão, ela é uma conexão que ela é pra vida. E no planeta Terra, isso já existiu, tá? Isso já existiu. Quando que isso já existiu? Na época dos Atlantes, dos egípcios, incas, maias, né? Todo esse povo que a gente vê as histórias assim mais fantásticas de conexão e de mediunidade e de tecnologia que esses povos tinham, nossa, e lá atrás, né, é por conta da conexão com a fonte criadora, né, conexão com Deus que eles tinham, que era muito elevada mesmo, né, a ponto de que o planeta Terra era ultra desenvolvido naquela época, era muito desenvolvido mesmo. Só que o que começou a acontecer? Esses povos, né, eles entraram na dualidade e a vibração deles começou a cair, e aí conforme eles foram, né, sendo extintos do planeta Terra, foi quando o planeta entrou num período de sono profundo, né? E os seres humanos entraram nesse período de sono profundo. E aí foi só quando Jesus veio para o planeta Terra que Jesus começou a falar do Criador, né? Porque todo mundo fala assim que Jesus veio para pregar o amor. E no Theta Healing, o amor é o Criador, né? A energia de amor incondicional é a fonte criadora. Então, assim, Jesus veio começar, né? Jesus supermestre, né? Super, assim, mestre elevadíssimo, né? Aí que a gente conhece. Veio para trazer isso para os seus filhos, né? Então ele veio para acelerar um pouquinho o desenvolvimento do planeta Terra, mesmo que tenha acontecido da forma que aconteceu, né? Mesmo que talvez as pessoas não estavam 100% prontas para absorver a mensagem que ele estava falando.
E eu fico até brincando, assim, né, que Jesus era Teta Healer, né, porque, assim, Jesus usava todos os milagres, né, que Jesus fez, foi usando o Criador, né, todas as curas instantâneas, todas as mudanças instantâneas que ele foi fazendo, são as coisas que a gente faz com o Teta Healing, só que Jesus não tinha as crenças limitantes bloqueando ele de realmente alcançar isso, né, ele já estava bem mais limpinho do que a gente tá. Né? Mas eu brinco que Jesus foi o primeiro Teta Healer que pisou aqui no planeta Terra que a gente conhece, né? E aí ele veio trazer essa mensagem do Criador pra gente se lembrar do Criador, pra gente se lembrar da nossa conexão com Deus. Só que o planeta não estava 100% pronto para receber isso. Foi tempos depois que as pessoas começaram a entender que elas podiam se conectar com Deus diretamente, né? Que elas não precisavam de uma instituição, elas não precisavam de um líder para poder fazer isso, né? Elas podiam acessar. Isso levou um tempo para as pessoas começarem a assimilar, né? Mas esse tempo chegou e a Vaiana fala que esse período do planeta estar adormecido, ele tá cada vez mais chegando no fim, porque muitas e muitas e muitas pessoas já despertaram para a conexão espiritual, né? Seja com Deus ou seja com a espiritualidade no geral, mas tem muitas pessoas despertas mesmo no planeta Terra, né? E é isso que vai fazer com que o planeta chegue no próximo passo, né? A gente tá longe ainda de entrar na nova era do planeta Terra, né? Vai levar aí, nem sei quanto tempo, acho que mais de 100 anos que vai levar para o planeta, né, entrar nessa nova vibração, mas a gente já tá transitando para isso. E a gente se desenvolver espiritualmente falando, né, e a gente voltar a se conectar com o Criador e trazer isso para nossa vida no aqui, no agora, né, e começar a melhorar a nossa vida no aqui, no agora, faz parte do que a gente se comprometeu de ajudar o planeta também, porque quando a gente melhora, o nosso entorno melhora, né, e consequentemente o planeta vai melhorando também. E foi assim, através do Teta Healing mesmo, que eu voltei aliás, eu voltei não, nessa existência, né, foi a primeira vez que eu senti mesmo a presença de Deus, sabe? Tipo assim, de verdade, assim, e de ter uma conexão, assim, muito, mas muito, muito, muito profunda, sabe? Eu nunca esqueço a primeira vez que eu ouvi de verdade a voz do Criador. Foi uma coisa assim de tipo assim, nossa, eu fico arrepiada só de lembrar, sabe? Porque pra mim ainda é muito impressionante, sabe? Eu fazer uma meditação e eu escutar, né, a voz de Deus falando comigo e me dando direcionamento, e me dando conselhos, e me trazendo, né, consolo quando eu preciso, e me trazendo acolhimento, segurança, né, e assim, é algo que eu tô sempre prestando atenção, e sempre prestando atenção, até que isso, assim, tá tão enraizado hoje na minha vida, né, a presença do Criador tá tão enraizada, que qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou consultar o Criador primeiro, assim, de coisas importantes, né, não que, tipo assim, nossa, hoje eu vou comer uma maçã ou uma banana, Criador, não é isso, né, mas assim, se eu preciso tomar uma decisão, eu vou meditar e consultar o Criador. Se eu preciso escolher alguma coisa importante, eu vou lá pro Criador e eu vou fazer essa pergunta pro Criador. Se eu vou fazer algumas coisas até pra minha empresa, né, eu vou perguntar pro Criador. Eu falo que hoje o Criador, né, ele faz parte do meu círculo mais íntimo. O mais íntimo que existe sou eu e o Criador. E o Criador, inclusive, ele é sócio da minha empresa, né? Não sei se ele se importa com isso ou não, mas eu coloquei o Criador como sócio da minha empresa, né? Porque tudo que eu preciso tomar de decisão, eu vou lá e pergunto. Até assim, data de coisas, sabe? Porque quando a gente começa a trazer isso pra nossa vida, é onde a gente começa a tomar as melhores decisões. A gente começa a escolher os melhores caminhos, sabe? É onde as coisas começam a ficar cada vez mais simples. E não significa que, nossa, porque tá bom que você vai deixar de olhar, né? Não, se tá bom, vamos melhorar. A gente fazer um trabalho de crença é constantemente entrar nesse período de evolução com a nossa própria vida, entende? Então, assim, depois que eu retomei isso, gente, foi como se eu encontrasse sentido nas coisas. Era como o tempo todo em que eu estive afastada, né, do Criador, de Deus, né, do amor incondicional, era como se eu estivesse vivendo uma vida vazia.
completamente vazia. Era como se eu me sentia várias vezes uma casca vazia. Entende? Eu não conseguia encontrar sentido em nada. Tipo assim, sei lá, na escola, eu assim, ai, por que eu tô na escola? Por que eu tô fazendo isso? Eu não conseguia encontrar sentido em estudar, sabe, só pra passar num vestibular, por exemplo. Eu não conseguia enxergar a importância nisso. Na faculdade, tá, pra que eu tô fazendo isso aqui? Você tem mais coisas que eu não gosto do que eu gosto. O que eu tô fazendo aqui? No meu trabalho, igual eu falei pra vocês, né, ontem, eu não conseguia me conectar com a minha missão, sabe? Eu não conseguia me sentir... Eu não conseguia encontrar sentido em nada do que eu estava fazendo. Porque eu estava completamente afastada. Todo o meu poder pessoal estava na mão de outras pessoas. Eu não assumia a direção da minha vida, eu não assumia meu poder pessoal, eu não assumia a minha espiritualidade, eu cada vez me achava mais coitada e mais vítima. E aí eu não criava nada. Então foi quando eu retomei essa conexão, gente, que assim, tudo mudou. E não só das minhas questões espirituais. A minha prosperidade mudou, a minha abundância mudou, né? Minha personalidade, né? Eu fui retomando a minha personalidade verdadeira, que eu não conhecia, minha personalidade verdadeira, né? O que a gente chama de essência, eu não conhecia isso, né? Eu fui melhorando, assim, aos poucos. Ainda tem coisas pra gente evoluir, obviamente, mas, assim, relacionamentos com as pessoas e, assim, questões de saúde. Eu falo que, assim, desde que eu entrei no Theta Healing, gente... Tipo assim, eu trabalho tanta crença, sabe? Eu vou tanto fortalecendo, assim, a minha conexão que praticamente eu não fico mais doente. Claro, algumas coisas acontecem pelo sistema de crenças. Tipo, no ano passado eu tava grávida, quebrei minha perna. Mas assim, de ficar doente mesmo. Gente, nossa senhora. Fim do ano passado, depois de, sei lá, 3 anos aí no Theta Healing, que eu fui pegar uma gripe, e assim, foi uma gripe, tava dando uma gripe forte, né? 2 dias eu já tava nova. E assim, quase não fico doente mesmo. Porque toda vez eu tô trazendo a conexão do Criador pra perto de mim, entende? Então assim, por isso que eu trouxe pra vocês que essa era a live mais importante. Porque tem muitas pessoas que pensam no Theta Healing como, preciso limpar a crença, limpa, né? Como é aquela propaganda? A neura, a deusa, como que é, né? Aí sai neura, sei lá, né? A louca da limpeza, né? E assim, não é isso o Theta Healing. O Theta Healing, a principal coisa é você retomar a sua conexão com o Criador. Porque já que tudo é feito a partir do Criador, né? Já que todas as transformações, todas as mudanças, né? Todas as manifestações, todas as novas possibilidades são feitas do Criador, o mais óbvio é que você cure o seu relacionamento com essa energia primeiro, né? E retome isso para sua vida na prática mesmo, né? Sinta isso todos os dias da sua vida, porque quando você traz isso para perto de você, né? As dúvidas, elas somem. Os questionamentos, eles somem. Que nem tem tantas pessoas que... Vamos entrar num assunto meio polêmico aí, né? Tem tanta gente que... sempre vira e mexe quando eu vou fazer os lançamentos de Theta. Esse não apareceu, tô bem impressionada que não apareceu. Mas sempre vem gente cutucar com esses negócios de fraude, né? Comprovação científica. E não sei o quê. E eu lembro que tinha uma vez um acontecimento, né? Foi, sei lá, uma pessoa no YouTube que tem um canal de física, não lembro quem que é a pessoa. E ela começou a falar mal de todas as terapias holísticas, mas assim, de todas. Cada vídeo ela ia falando alguma coisa da visão da física sobre as terapias holísticas e metendo mal pau, assim, na espiritualidade, sabe? E aí eu lembro que quando ela começou a falar do Theta Healing, nossa, mas aquilo engatilhou a comunidade Theta Healer do Brasil, sabe? O pessoal ficou possesso, mas assim, possesso com a mulher. E aí o que acontece, né? Quando você se deixa incomodar nisso é porque a sua fé tá abalada. A sua fé tá abalada, porque quando você realmente tem uma conexão com o Criador e você tem plena confiança nessa potência, nas coisas que acontecem, né, na energia do Criador, no que o Criador faz por você na sua vida, no que você ajuda as outras pessoas através do Criador, esse tipo de coisa ele não te afeta. Não te afeta. Então, hoje em dia,
Qualquer pessoa pode vir falar mal do Theta Healing pra mim, tudo bem. Tudo bem, vem falar mal do Theta Healing. Eu tenho convicção, eu sei como mudou a minha vida, eu sei como muda a vida das minhas alunas e das minhas clientes e das pessoas que eu conheço, que são Theta Healers e instrutoras, né? Eu tenho plena convicção. E a gente ter essa estrutura espiritual é isso, entende? A gente para de se abalar com qualquer coisa. A gente para. E aí, se alguma coisa nos abala, a gente, putz, começa a perceber mais rápido que a gente tá abalada. E aí, a gente para. Entende? A gente vai resolver isso internamente e acabou, pronto, vida que segue. A gente não fica dando corda pra esse tipo de energia mais baixa, de energia mais negativa, entende? Então, assim, essa é a principal coisa. É a principal coisa. Então, é muito mais do que limpar crenças. É muito mais. É você, de verdade, voltar a ser uma só. Não que você deixou de ser, né? Mas você criar consciência que você sempre foi uma só com essa energia. Você sempre foi uma só com essa potência. Isso faz parte de você. E a Vaiana Stable fala que a conexão com o Criador é um direito divino de todos os seres do universo. Só que nem todo mundo se lembra logo de cara. Tem pessoas que levam um tempo para se lembrar, algumas existências, né, para retomar. Mas isso faz parte de todo mundo, né, de todo mundo. Então, assim, né, o Theta Healing, ele é isso. É aprofundar sua conexão com Deus. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Letícia, que ela é evangélica, né? E ela falou assim, uau, Ju, eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, muito forte mesmo. Só que depois que eu virei Theta Healer, a minha conexão ficou assim, surreal de mais potente. Surreal. Então, assim, é algo que potencializa já a fé que a gente tem, potencializa as nossas experiências, né? Porque já que tudo vem do Criador, né? A nossa vida também pode vir de lá e a gente se trabalhar, se melhorar e usar o Criador para o nosso próprio benefício, né? E era isso que eu queria falar para vocês hoje, gente, assim, da importância, né? E contar a minha experiência, obviamente, né? Mas é assim, quando você traz isso pra sua vida, as coisas mudam mesmo, né? E não é só por limpar crenças, né? Não é, eu falo isso, tem aluna minha que às vezes vira assim, Ju, cadê a lista de crenças? Eu quero dar 3 chineladas na cara, né? Assim, chinelada quântica, porque assim, não é você pegar uma lista de crenças e ficar trocando e pronto. Não, é você trazer essa energia pra sua vida, para que você possa criar e ter intenção no que você quer viver. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais simples e você começa a ficar mais alinhada, mais direcionada, né? E você para de viver uma vida nos padrões de luta, de sofrimento, né? De sacrifício, de tudo ter que ser difícil, né? Você para de vibrar no medo. Então, é a coisa mais importante que existe hoje, né? E na verdade que sempre existiu, porque criou tudo que existe aqui, que a gente conhece. E o que a gente não conhece também. Deixa eu ver aqui os que vocês mandaram os comentários. Peraí, deixa eu ir lá pra cima. Peraí. Aí, deixa eu ver. Tarará. Aqui é Gigi. Me sinto distante, por isso venho buscando isso pra mim há muito tempo. Eu fui criada, né, na religião católica, mas venho me identificando com a Umbanda, porém ainda não tenho muito entendimento. É isso, Gigi. É assim, é você ir encontrar o caminho que vai fazer você retomar essa conexão. Entende? Eu falo do Theta Healing porque foi o que eu usei, né? É o que eu uso até hoje, o que mais faz sentido na minha vida, né? E assim, você falou da Umbanda, né? Eu tenho o Rafa, que inclusive tem uma live com ele aqui no meu Insta, depois você dá uma procurada. E ele falou o quanto o Theta Healing potencializou os trabalhos dele na Umbanda, a conexão dele com os orixás, né? O quanto que o Criador mudou mesmo a fé dele, né? Que ele já era muito forte, mas assim, ele se sentia muito mais confiante agora para entrar em contato com a fé, quando ele começou a fazer isso a partir do Criador, né? Então, assim, foi uma grande mudança para ele. Então, o que eu falo assim, gente, o Theta Healing vem pra, de verdade, potencializar tudo que já tá de bom na sua vida também, né? Não é só pra limpar as coisas que não estão legais, é pra potencializar cada vez mais, infinitamente, aquilo que você já tem, tornar essa experiência da sua vida algo ainda melhor. Deixa eu ver o que mais.
Flor de lótus, cromoterapia. Sim, mas é por isso que hoje cuidamos das pessoas com tanto amor, porque a gente já passou por isso. Exatamente. A Ju colocou a reikiano também, porque curava com as mãos, né? Que Jesus também era reikiano. Gente, Jesus era, nossa, o curador, gente. O curador, sério. Era o cara. Deixa eu ver aqui. Felina, uma vez que você realmente se permite estar em fusão com todo, tudo vai se limpando. É isso. É isso, gente. É isso. Ficou claro? Consegui. A Marilza que preciso conhecer a mim mesma. É isso que acontece, Má, quando você volta a retomar sua conexão com o Criador e começa a entender, né, como usar o Criador para melhorar a sua própria vida. Você começa a se conhecer, né? E eu falei pra vocês, 29 anos da minha vida sem saber quem eu era de verdade, né? 29 anos em que eu, sei lá, eu vivia tipo com uma bolha de proteção, sei lá, né? Era uma máscara que eu colocava, que eu mostrava para as outras pessoas e para mim mesma, porque eu também não identificava isso naquela época. E foi só quando eu comecei mesmo a me trabalhar de verdade no autoconhecimento, tá? Porque autoconhecimento, gente, não é só estudo, não é só fazer um curso, é aplicação, tá? É treino, é prática, é trazer isso para sua vida diária, não é só no atendimento, é 24 horas por dia. 24 horas por dia, desde você começar a programar o seu sono, programar o seu dia, abençoar seus alimentos, abençoar a sua vida, sentir de verdade a gratidão por tudo que existe, limpar sim os seus bloqueios que te incomodam, né? Melhorar o relacionamento com as pessoas, melhorar o seu trabalho, né? É você trazer direcionamento para aquilo que você quer viver, é você se cuidar, é você se valorizar. Então, tudo isso é autoconhecimento. Não é só o momento do atendimento, é tudo, né? É você trazer o seu entorno para que isso seja o mais confortável para vocês. E tem uma coisa que eu adoro que a Vaiana Steibel fala, que assim, eu super uso isso pra minha vida, né? Que um monte de gente fala que para que a gente dê o próximo passo, né? Para que a gente possa evoluir, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa estar num lugar difícil para que a gente possa evoluir, né? Isso tem muita energia do ser humano ainda. E a Vaiana fala, e se a gente pudesse simplesmente expandir a nossa zona de conforto e trazer mais coisas que nos deixam confortável para perto, né? E se a gente pudesse evoluir com conforto e crescer infinitamente. E é isso que o Criador faz, né? O Criador sempre vai fazer as coisas do jeito que a gente precisa, do jeito que deixa a gente confortável, né? Do jeito que a gente tá pronta para receber. E hoje em dia, uma das coisas que eu mais treino, né, é começar a olhar as pessoas através dessa perspectiva do Criador, né? Toda vez que tem alguém me irritando, eu tô começando a ficar nervosa com alguém, ou alguém vem me cutucar, eu assim, Criador, por favor, me mostra da sua perspectiva essa pessoa. Me mostra da visão de amor essa pessoa, para eu entender o que ela tá passando e por que ela tá fazendo isso comigo ou com as outras pessoas, né? E aí o Criador começa a me mostrar de uma forma muito leve as coisas que essa pessoa tá passando, e aí eu começo a sentir mais empatia, eu começo a respirar, né? E aí a raiva passa, né? O estresse passa. Então é você de verdade começar a trazer isso, assim, né? Especialmente para vocês que, né, tem medo, assim, muito medo de ataque das outras pessoas, ou que, sei lá, às vezes estão muito envolvida com fofoca, tem muitas essas coisas no ambiente de trabalho, né, um querendo puxar o tapete do outro. Começa a pedir pro Criador te mostrar o que essa pessoa tá passando, do ponto de vista do amor incondicional, pra ele ver essa pessoa. E aí você começa a se conectar com as pessoas de uma forma completamente diferente, as coisas começam a ficar cada vez mais simples, né, e cada vez mais leves, certo? E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, gente, tá? E eu quero dar um recadinho pra vocês. Na próxima semana, começam as lives mais aguardadas deste Instagram, tá? Que é o quê? 7 dias de demonstração de atendimento que eu vou fazer. E vai começar na segunda-feira, 12:30,
tá? E aí, pra quem não conhece, como que funcionam essas demonstrações de atendimento? Eu faço um sorteio ao vivo aqui no Instagram, né? As pessoas que querem participar me mandam a solicitação, eu faço um sorteio ao vivo e eu faço um atendimento ao vivo, né? Com o tema que eu trouxer pra uma pessoa e depois eu seleciono mais uma pessoa pra receber uma mensagem do anjo da guarda, né? Então, assim, eu vou fazer isso de segunda a domingo. Na segunda-feira começa 12:30. Então, assim, se vocês quiserem participar, gente, o que vocês precisam fazer de verdade? Porque, assim, o Instagram é meio, né, doidinho. Primeiro, para garantir, se inscreva aqui no link da minha bio, nos Segredos do Theta Healing, que é o evento, né, o curso gratuito que eu vou dar. Mas, assim, essas demonstrações fazem parte do que eu tô propondo para vocês, né, do que eu vou ensinar naqueles 4 dias. Ativem todas as notificações do meu Instagram e ainda coloca como favorito, tá? Porque eu sei que tem muitas de vocês que falam assim, meu Deus, Ju, eu perdi a live porque o Instagram não me avisou, né? É porque você não ativou as notificações, você não colocou como favorito, tá? Então, assim, vocês precisam fazer isso se vocês querem ter a chance de receber um atendimento comigo de Theta Healing ou uma mensagem do anjo da guarda, né? Vocês vão precisar lá, tá? Ao vivo, né? Segunda-feira, 12:00, né? Mandando a sua solicitação e, né, participando de tudo. E entre nos grupos do WhatsApp, né, se inscrevam no evento, porque no dia 24, agora de abril, eu vou fazer uma vivência e só quem tiver nos grupos do WhatsApp vai receber o acesso, tá? Eu não vou abrir acesso pelo Instagram, não vai ter acesso aberto no YouTube, é só pra quem tiver nos grupos do WhatsApp mesmo, tá? Então, assim, se inscrevam e estejam lá comigo segunda-feira, 12:30, para ter uma chance de receber um atendimento comigo de Theta Healing ou uma mensagem do anjo da guarda, tá? E eu vou falar, gente, mesmo que talvez você não seja selecionada, né, fique, porque assim, vocês não têm noção do tanto de aluna que, né, de depoimento de alunas ou de pessoas, assim, que não fizeram curso também, mas que se beneficiam por conta dos atendimentos das outras pessoas, porque como eu sou instrutora, né, eu atendo uma pessoa, mas eu consigo passar essas programações para todo mundo que estiver lá ao vivo me dando autorização. Então, assim, compensa muito, tá? É uma transformação muito grande que vocês saem depois desses 7 dias. Então, eu estou esperando vocês. Esse fim de semana, né, eu vou dar aí uma pausa para recarregar as energias para que segunda-feira a gente esteja, assim, né, maravilhosas e prontas, né, para se transformar juntas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Hoje, mais tarde, né, às 3 horas, eu vou fazer entrevista com a Carline, que é minha aluna de Theta Healing, também para contar a experiência dela, né? Vamos ver se hoje a internet dela vai estar boa, que no outro dia não tava, a gente não conseguiu fazer. Mas encontro vocês hoje às 3 horas e segunda-feira, 12:30, em ponto, tá? Aqui no Insta, pra gente fazer essas transformações, essas demonstrações de atendimento, certo? É isso, gente. Muito obrigada por poder compartilhar minha experiência essa semana com vocês. Todas as lives, elas estão salvas, se vocês perderam. Para quem não sabe, eu, né, desde segunda-feira eu fiz live contando, né, o que eu fui melhorando, liberando e curando através do Theta Healing na minha vida. Então, assistam essas lives também para vocês começarem a entender toda a potência e toda a possibilidade que a gente tem através da técnica, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês, gente. Descansem bastante, aproveitem a família, sejam felizes, façam coisas que te deixem feliz, comprem presentes e a gente se vê segunda-feira então. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.